Quando você vota nulo, você está fazendo uma escolha de não escolher? Toda a realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Esses dias a gente viu uma discussão muito interessante no Twitter. A gente viu no perfil do Caíto, o Rogerinho do Ingá da TV Quase. Ele estava falando sobre o voto nulo. Essa discussão sobre o voto nulo vira e mexe e vem para a pauta. Isso por causa dos números da última eleição. O Bolsonaro teve 58 milhões de votos, o Haddad teve 47. E essa diferença de 11 milhões é mais ou menos os 11 milhões de votos brancos e nulos. Ou seja, 11 milhões de pessoas que foram para a urna, mas não quiseram escolher. Fora 20% dos eleitores que não foram nem para as urnas, eles se abstiveram. Então, se a maioria das pessoas votarem nulo, a eleição vai ser cancelada? Não. Mesmo se 10 pessoas votarem para presidente, o resultado oficial do Brasil inteiro vai ser o que a maioria daqueles 10 votaram de forma válida. Então, o resultado do voto nulo, ele não é computado como voto válido, ele não entra nesse cálculo. Em tese, ele é um não voto. Ele é escolher, não escolher. A pessoa não quer esquentar a cabeça em escolher um menos pior, ela acredita que não tem um menos pior, ela renega e simplesmente quer que aquela atitude dela não tenha consequência. Ela escolhe algo que ela julga neutra e acha que aquela neutralidade não traz uma consequência na prática. Isso é ótimo para a consciência da pessoa, mas será que faz sentido na nossa realidade? Eu acredito que não, porque toda ação tem uma reação, toda escolha tem uma consequência. Quando você acha que você não está escolhendo, você também está escolhendo. Quando você acredita que aquilo é uma não opção, aquilo também é uma opção e tem consequências. Então, quando você escolhe não escolher, você está gerando algum tipo de consequência. Essa consequência, no caso de 2018, foram 11 milhões de votos de diferença. É importante a gente notar que as nossas eleições normalmente acontecem em 2 turnos, primeiro e segundo turno. No primeiro turno, a gente escolhe o melhor. Então nós vamos votar de acordo com o que a gente acredita. Vamos votar junto do presidente que a gente acredita, nós vamos votar do governador que a gente acredita e dos deputados que a gente acredita. Então essa nossa base de pensamento principal, aquilo que é a nossa prioridade para o Brasil, para o seu estado, você vai votar e vai tentar eleger o melhor. Quando você tem uma eleição de segundo turno, ela é por si só uma eleição do menos pior. Isso porque os 2 candidatos que vão estar no segundo turno, eles vão tentar angariar votos de pessoas que não votaram nele no primeiro turno. Então os eleitores de alguns candidatos derrotados vão procurar outro candidato. E normalmente eles fazem isso por rejeição ou por adequação de plataforma. Porque o candidato que passou para o segundo turno pode negociar com o candidato que perdeu o primeiro de incluir no seu programa de governo algumas propostas que ele defendia e assim tentar agradar o eleitorado desse candidato e tentar aumentar a sua soma para vencer as eleições no segundo turno. Ou seja, o candidato que está no segundo turno ele pode ter 2 estratégias. Uma é tentar agradar o eleitor dos candidatos derrotados, abarcando propostas desses candidatos derrotados. E a outra estratégia é o candidato que está no segundo turno destacar os defeitos do seu adversário. Mas não é qualquer defeito, são aqueles defeitos que os eleitores dos candidatos derrotados acham os piores defeitos de todos. E isso vai ajudar esse candidato a ganhar votos, seja conquistando por adequar suas propostas, seja conquistando através da rejeição do outro candidato. Então o segundo turno tem essas peculiaridades que nos impõem uma teoria, a famosa teoria do menos pior. A gente sabe que ninguém é igual a ninguém, então a gente tem que estabelecer critérios para a gente escolher o nosso voto. E nesses critérios a gente vai ver quem pontua mais e quem pontua menos. Normalmente, ou sempre, na minha opinião, que nunca anulei voto, eu tento encontrar aquele que seja menos pior, nem que eu tenha que fechar o nariz e votar quando é no caso do segundo turno. Eu fiz questão de separar o primeiro e o segundo turno como se fossem coisas diferentes, como se fossem quase eleições diferentes. Primeiro porque a gente viu que no segundo turno nos é imposto a necessidade de escolher o menos pior. E que no primeiro turno a gente vai votar pela ideia e por aquilo que a gente acredita. Este é o momento de todos nós participarem do processo eleitoral. Então, no primeiro turno, os sindicatos, as ONGs, os partidos políticos, óbvio, principalmente, precisam discutir propostas para a sociedade. Se no segundo turno nos é imposto a escolher o menos pior, e no primeiro turno é o momento da gente olhar a ideia e votar naquilo que a gente acredita, a gente também conclui que é ali no primeiro turno um momento importante da gente discutir, debater e propor as principais propostas para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Então é muito importante, além dos partidos políticos que têm essa missão principal,
as ONGs, as associações de bairro, os sindicatos, todo mundo da sociedade civil organizada discutir essas propostas e levar essas propostas para esse campo institucional das eleições, mesmo que elas não agradam a maioria. O único jeito de saber se elas agradam a maioria ou não agradam a maioria é através da eleição, através das urnas. E é neste processo de 2 em 2 anos, quando temos eleições, que é o momento, que é a celebração da gente conseguir consolidar e colocar no papel propostas de tudo que a gente discutiu lá no trabalho de base ao longo desses anos. Então nós vamos pegar aquela discussão e vamos dar um corpo de projeto para a nossa comunidade. Mesmo se o projeto desses grupos, desses partidos não vencerem o primeiro turno, eles vão ter levado a sua mensagem, eles vão ter cumprido um papel pedagógico, vai ter começado o debate amplo com a sociedade, com as pessoas, vai ter tido tempo de debater, vai falar e ser ouvido, as pessoas vão estar predispostas a receber aquela informação, a ouvir, quando é esse tempo de campanha eleitoral. Então é um momento muito importante dos movimentos sociais e populares, até aqueles que não são institucionais, que não são oficiais, participarem de alguma forma desse processo. Alguns têm mais fé no processo democrático, outros menos fé no processo democrático. Mas é importante utilizar esse instrumento oficial, essa instituição que é a eleição democrática, mesmo no Estado nacional burguês que a gente vive, para a gente tentar pautar as discussões e tentar pautar as mudanças culturais e educacionais da nossa sociedade. Se porventura essas ideias não conseguirem a maioria para ganhar no primeiro turno, elas podem, eventualmente, serem contempladas em parte ou totalmente por algum dos candidatos que conseguiram passar pelo segundo turno, e aí sim você vai fazer uma escolha no segundo turno, não daquilo que você queria principalmente, mas daquilo que você conseguiu compor ou deduzir que vai facilitar a luta depois que a eleição passar. Então, depois que a eleição passa, você vai continuar o trabalho de base, você vai continuar nas ruas, você vai continuar nessa pressão externa. Porém, o trabalho e o projeto de quem está interno na máquina pública pode ajudar ou atrapalhar essa luta de fora. Na minha opinião, o interessante é fazer a pressão tanto de dentro para fora, tanto de fora para dentro. A gente não pode abandonar as nossas lutas de base, ao mesmo tempo que a gente não pode abdicar de participar dos processos eleitorais. Ou seja, as eleições não podem ser um fim em si mesmo. Elas têm que ser uma complementação das nossas ações de luta, das nossas ações de base durante os anos, durante o dia a dia. Ou seja, a eleição, na verdade, é a celebração da luta que a gente já faz durante os anos. Ela não é um fim em si mesmo. Ela é complementar a essas ações, essas pressões que a gente faz através da sociedade civil organizada. Além de falar e ser ouvido, de poder organizar suas ideias, de poder celebrar as lutas de seu dia a dia, é muito importante que no primeiro turno a gente tenha diversidade de ideias. Aquele campo ideológico que quer ser o vitorioso, ele tem que entender que a política é uma negociação. Em uma negociação bilateral ou multilateral, nenhuma das partes pode sair com 100% do lucro e a outra sair com 100% de prejuízo. O que a gente tem que tentar é achar um equilíbrio. E é por isso que é importante você ter diversos atores, diversos candidatos e diversos tipos de candidatura. Quando você tem muitos candidatos do campo da esquerda, a média final dessa negociação na mente do eleitor tende a ser algo mais próximo da esquerda. Quando você tem muitas candidaturas no primeiro turno do lado da direita, a negociação tende a ficar para o lado da direita. Eu vou dar um exemplo dessa última eleição. O Guilherme Boulos, representante do PSOL, era um dos candidatos mais à esquerda no processo eleitoral. E quando perguntavam para ele se ele era radical, ele falava: radical é a situação da fome no Brasil. Então é importante a gente ter também uma multiplicidade de posicionamentos, inclusive outros radicais e outros menos radicais, porque essa disputa de narrativa vai gerar narrativa mediana, que é o que vai refletir no voto do eleitor mediano, que normalmente costuma ser a maioria do voto nas urnas. A gente também viu na última eleição que nem sempre esse eleitor mediano vai querer apostar nos candidatos medianos. Às vezes eles vão tentar apostar na radicalização. Mas aí cabe a articulação e, sobretudo, a participação daqueles que querem nos defender dos avanços de forças extremistas. Resumindo a minha opinião, pessoal, não escolher não é uma escolha, porque na prática toda ação tem sua consequência. Na verdade, eu acredito que o ideal é a gente tentar escolher tudo, não escolher só a eleição, ou só a ONG, ou só a associação de bairro, ou só o coletivo, ou só o movimento social. Eu acredito que a conjugação de tudo isso que é a grande saída para a nossa mudança.
conjugar tanto a organização social dentro das instituições quanto fora, tanto as ruas quanto as eleições. Seja para o seu projeto ter visibilidade, seja para o seu projeto ser contemplado em parte por algum representante que tenha êxito no segundo turno, seja para você fazer o debate com a sociedade. O que a gente tem que tentar evitar é pensar que só votar resolve. Da mesma maneira que pensar que se a gente não votar, resolve. O não voto também é uma consequência. É por isso que além das ruas, a gente tem que ter a disputa institucional. Além da disputa institucional, a gente tem que ter as ruas. Escolhendo os dois, fazendo essa dupla força, eu acredito que a gente vai conseguir criar ambiente propício para as mudanças e para a gente conseguir aumentar as conquistas constitucionais que a gente teve com a Constituição da República de 1988. E aí, o que você acha desse assunto? Deixa seu comentário aí, se você concorda, se você discorda, se você votou nulo, se você não votou nulo. Deixa seu tijolinho na construção do nosso canal. Se inscreva, compartilhe esse vídeo, manda lá no WhatsApp, no Facebook, no Twitter e mande aí seu feedback. Muito obrigado e até a próxima.